Ele é tão lindo. Você não pode andar agora atrás de uma pessoa assim. Aí vai casar, vai dar problema. Para com isso, você tem que arrumar um cristão. É isso. Mas eu tô caidinha por ele, eu não aguento mais. Eu vou ter que arranjar uma maneira, ele vai se converter, ele é apaixonado por mim. Tem certeza absoluta que vai. Que é realmente isso? Minha filha. Você sabe muito bem que julgo desigual não funciona. Você sabe que tem que arranjar uma pessoa cristã, uma pessoa crente. Vai casar com uma pessoa descrente, vai dar problema. Não faz isso. Não se meta nisso, porque isso vai dar problema. É julgo desigual, mas vai se converter. Eu tenho certeza. Ela adora-me. Eu não posso perder essa oportunidade. Converter o quê, menina? É julgo desigual. Ouviu? Filha, eu acho que a pastora tem razão. Eu também já avisei. Você quer me ver deitada numa cama? Eu avisei. Julgo desigual. Ela vai se converter, né? Julgo desigual é algo que, ao contrário do que se costuma dizer, dar muito que falar, é algo que tem dado pouco que falar no mundo cristão. Então, o que é que isto significa? Vamos falar sobre isto? Eu sou a Marta Pinto e este é o Cristão Bem Resolvido. Seja bem-vindo por aqui. Sempre que nós falamos sobre um tema bíblico, nós temos que ter base bíblica, ver o contexto e ver realmente o que é que significa. Bom, queridos, a palavra de Deus fala em 2 de Coríntios, no capítulo 6, no verso 14, diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. A narrativa do apóstolo Paulo a respeito deste tema era justamente para a igreja aos Coríntios, porque era uma igreja dividida, era uma igreja que era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja que falava em línguas, era uma igreja que profetizava, só que era uma igreja dividida. Então, esta igreja era uma igreja assim, era uma igreja dividida. E o apóstolo Paulo escrevia justamente esta carta, narrou estas palavras, e deixando bem claro, não é, que nós podemos ver aqui que o julgo desigual não é permitido no mundo cristão. Vamos começar pelas amizades. Quando nós aceitamos Jesus e quando nós temos Jesus na nossa vida, nós precisamos de fazer escolhas. Nós temos uma vida espiritual ativa e para que essa vida espiritual não morra, nós não podemos estar em convivência ou devemos ter uma postura de forma a que não nos venhamos a estar prejudicados, a que não venha a prejudicar a nossa vida espiritual. E aqui na questão, neste conceito do julgo desigual, o apóstolo Paulo fala que dá uma comparação. Por que é que ele falou julgo desigual? O que é que significa a palavra julgo? Vocês podem ver aqui na imagem um pau de madeira. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu tenho aqui, por acaso, vamos fazer uma simulação, um pau de madeira que nós temos aqui. Talvez não seja o mais adequado, mas vamos lá. Vamos tentar. Ela até tem aqui 2 pregos, Deus mesmo para guardar a minha vida. Pau de madeira. Este pau de madeira servia para unir 2 bois, 2 animais, para que eles caminhassem no mesmo compasso e assim tivessem equilíbrio, caminhassem na mesma direção. Então eles tinham que caminhar com este pau de madeira para que desse equilíbrio e que, o que é que acontece? Puxassem algum material atrás para que conseguissem caminhar de forma correta. O que é que acontece? Se o jugo estivesse assim, não ia funcionar, não é? Se o jugo estiver torto, no meio do caminho não vai funcionar. O apóstolo Paulo utilizou esta pequena comparação para refletir nos relacionamentos. Quando nós começamos a namorar com alguém, é necessário refletir um pouco a respeito da igualdade. Esse jugo, você não pode carregar o jugo sozinho. Quando começa a namorar alguém, em primeiro ponto, é necessário destacar que no relacionamento de namoro já deve ser visto como um futuro casamento. Então, essa é a segunda maior escolha que você faz quando aceita Jesus. Após aceitarmos Jesus, que é a melhor escolha que nós fazemos, é a mais importante, a segunda mais importante é de facto a pessoa com quem nós vamos namorar, porque é a pessoa que supostamente nós iremos casar um dia. E a pessoa com quem nós vamos casar é a pessoa com quem nós vamos viver a vida toda. Então isso é uma decisão muito séria. E as pessoas não entendem assim, porque hoje em dia as pessoas veem o divórcio como quem bebe um copo de água. E não é isso que Deus quer. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção
E nós devemos ponderar, devemos ser pessoas que vivem em santidade com Deus. Viver em santidade com Deus, nós não podemos, por isso é que diz que comunhão tem a luz com as trevas. Quando você vai namorar com alguém que não tem a mesma fé que você, que não tem os mesmos interesses espirituais que você, que tem ideias diferentes, que tem um pé na igreja, outro pé no mundo, ou que é do mundo, não vai funcionar, você não vai ser uma pessoa feliz. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina acerca do jugo desigual. Marta, ok, mas eu já conheço muitas pessoas que se casaram com uma pessoa não crente e essa pessoa se converteu. Eu tenho até alguns exemplos de pessoas que não eram cristãs e que aceitaram Jesus e hoje até inclusive são pastoras. Mas você acha que, me pergunto, será que isso também pode acontecer na minha vida? Você aconselha isso para a minha vida, Marta? Não, eu não vou aconselhar. Eu não aconselho, porque é uma parcela muito pequenininha de exemplos assim. Isso é uma coisa, é uma raridade, é uma parte. Acontece, Deus tem propósitos. Porém, nós não podemos chegar e pensar desta forma sempre que vimos alguém, ou que nós não podemos nos apegar a isso, porque o conceito geral é o jugo desigual, não é bom, porque nem todas as pessoas são iguais, nem todas as pessoas têm uma vida espiritual igual, a nossa vida espiritual é individual. Eu posso ser uma pessoa mais aberta para as coisas de Deus ou não, entende? Então, o conceito do jugo desigual é realmente, o apóstolo Paulo aqui não dá crédito a que a pessoa case com alguém fora da igreja e até mesmo dentro da igreja. O que é o jugo desigual? A palavra jugo também pode estar relacionado com peso, com opressão, não é? E quando nós nos casamos com alguém, nós vamos escolher aquela pessoa para ela fazer parte da nossa vida, e se for um caso do marido, nós temos que ser submissas. Então, se você casar com uma pessoa que não é cristão, você vai ter muitos problemas no seu relacionamento e você não vai ser feliz, nem vai ter condições de fazer outra pessoa feliz. E não é isso que Deus quer. Eu estou a trazer este assunto para aqui, para o canal, porque esse assunto é um assunto muito pouco abordado nas igrejas. As pessoas não falam sobre isto. Mas eu quero dizer uma coisa para você que é muito importante. Jugo desigual não é só a pessoa que está fora da igreja. Jugo desigual também pode ser alguém que esteja dentro da igreja, assim como acontecia na igreja aos Coríntios. Era uma igreja que não era convertida, na verdade. Era uma igreja que não tinha entendido ainda o propósito da salvação. Então, o que é que acontece? Quando você está numa igreja e você pode inclinar os seus olhos para alguém, pode até gostar dessa pessoa, você tem que estar atento. Você deve saber se essa pessoa, quais são os frutos que ela dá, se essa pessoa está sempre todas na igreja, se essa pessoa participa da oração, quando essa pessoa está sozinha consigo, quais são as intenções dessa pessoa, se essa pessoa tem a mesma forma, não digo a mesma forma de pensar, mas que encaixem os dois, um no outro, porque isso é fundamental e para que vocês possam ter condições de fazer o um ou outro feliz. Esse é o conceito do conceito do jugo desigual. Há muitas pessoas dentro da igreja que não são cristãs, não são crentes, não se converteram, na verdade. Há pessoas religiosas dentro das igrejas e o espírito de religiosidade é uma coisa seríssima, e até pior até do que uma pessoa que está no mundo. Então é necessário que a pessoa vigie muito bem, é necessário que no tempo de namoro a pessoa observe esses sinais para que quando casar, ou noivar, ou quando casar, acima de tudo, quando já estiver casado, não vir a sofrer consequências mais tarde, e são gravíssimas. Além de ser consequências para a sua vida, quem vai levar por tabela são os seus filhos, os seus netos e assim sucessivamente, porque está relacionado com a educação que você vai passar para eles. Vamos imaginar uma pessoa que é casada, uma pessoa que casa com uma pessoa que não tem a mesma fé, que está completamente em jugo desigual, que não quer nada com as coisas de Deus, ou que está num pé de um lado e um pé do outro. O que é que vai acontecer? Se você quer dar uma educação ao seu filho, mas aquela pessoa não concorda com esse tipo de educação, o que é que vai acontecer ao seu filho? Como é que você vai levar o seu filho para a igreja se outra pessoa é católica? Vai haver uma divisão. E o apóstolo Paulo estava a falar aqui para uma igreja dividida. A igreja aos Coríntios era uma igreja dividida. Então, o evangelho é união. O evangelho é totalmente diferente, não é? Então, nós precisamos ter a plena convicção de que ao tomarmos essa decisão, quem vai levar por tabela são os nossos maiores entes queridos, são os nossos filhos, são a nossa família. Então, vamos imaginar
Como é que você vai educar o seu filho? Ou você quer levar o seu filho para a escola dominical, outra pessoa não quer, você quer educar de uma maneira, outra pessoa entende de outra maneira. Pense muito bem antes de tomar uma decisão. Observe o que está à sua volta. O jugo desigual é aplicado tanto na igreja como no mundo. Porém, eu não aconselho. Nunca vou aconselhar você a casar com uma pessoa fora da igreja, porque a parcela de que isso pode funcionar é muito baixinha. É uma coisa muito pouco, são casos específicos. Então eu prefiro lhe dar o conselho, mais vale prevenir do que remediar. Tenha fé, ore, espere em Deus e vá ao encontro daquilo que Deus escolheu para si. E o principal objetivo é que nós possamos agradar o coração de Deus, porque as coisas que Deus tem para a nossa vida são muito maiores que aquelas que nós queremos e desejamos. Então nós temos que ter essa fé e esperar, acreditar que Deus já tem uma pessoa escolhida para a nossa vida. Deus já tem um homem ou uma mulher para a nossa vida, ok? Nós temos que saber caminhar em direção a essa escolha. Agora, se nós começarmos a colocar os pés pelas mãos e começarmos a dar os nossos jeitinhos, provavelmente isso não vai funcionar. Por isso, tenha plena convicção. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Estamos a falar de coisas espirituais e que se aplicam. Hoje em dia nós vemos muitos casais, muitos divórcios, justamente por isso. Observe bem, namore, tenha cuidado, veja como é que essa pessoa se comporta, veja quais são os objetivos dessa pessoa quando está consigo. Tem que haver a mesma fé. Não digo que nós não somos perfeitos, evidentemente, mas no conceito geral, não é? Deve se aplicar e devem se encaixar os dois assim, como para que possam os dois unir e o cordão de 3 dobras não se quebre tão depressa. Ok? É muito importante que você tenha isso em consideração. Bom, queridos, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês já tenham entendido o que é que significa o jugo desigual. Já sabe que jugo é uma peça de madeira que serve para alinhar dois animais, serve para prender dois animais para que eles possam caminhar no mesmo compasso e que eles possam seguir em linha reta, equilibrados, e assim se aplica na nossa vida, assim se aplica no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Nós devemos caminhar dessa forma, simultaneamente, em igualdade, para que possamos ajudar um ao outro e possamos trabalhar juntos, da mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo amor, a mesma paixão que é Jesus. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se edificou a sua vida, curta, comenta e compartilha em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês e que Deus vos abençoe muitíssimo. Um beijinho.